Eu vou deixar um link na descrição que vai ter o código desse procedimento aqui, ordenar lista. Esse procedimento fui eu que criei e eu vou deixar aí disponível para vocês copiarem. O que você tem que fazer com ele é só copiar, inserir um módulo e colar em um módulo. Agora eu vou mostrar o que você precisa fazer para que esse código que você colou aí no seu módulo ordene a sua listbox. Então eu tenho um formulário aqui, ó, que tem uma caixa de combinação, os botões de opção crescente e decrescente. Aqui eu posso escolher a ordem, crescente ou decrescente, e aqui eu posso escolher o número da coluna que eu quero ordenar. Por exemplo, se eu quero ordenar em ordem crescente pela coluna 1, ele ordena aqui, ó, colocando os números da coluna 1 em ordem crescente. Se eu quero ordenar em ordem decrescente pela coluna 1, ele coloca aqui, ó, os números em ordem decrescente pela coluna 1. E se for pela coluna 2, aí ele vai ordenar aqui, ó, em ordem alfabética dos nomes aqui, ó. O último nome em ordem alfabética aparece primeiro aqui e o primeiro nome em ordem alfabética aparece por último. Se for em ordem crescente, pela coluna 2, então aparece aqui, ó, em ordem alfabética. E assim por diante. Então eu vou mostrar como você pode usar aquele código que você colou aí no seu módulo. No evento Initialize, você vai carregar a sua listbox. Eu não vou mostrar aqui o código para carregar a listbox, porque eu já mostrei como carregar uma listbox em diversos vídeos e também não é um código difícil de fazer e também não é difícil de encontrar já pronto na internet. Então, no evento Initialize do UserForm, você carrega a sua listbox. Quando o formulário abrir, a listbox já tem que estar carregada. Essa parte aqui é onde eu carrego a combo box, com os itens que vão ser os números das colunas da listbox. Então, como eu já carreguei a listbox, já determinei quantas colunas ela vai ter, aí em seguida eu vou ter um laço que vai de 1 até o número de colunas da listbox. Então, por exemplo, aquela listbox que eu mostrei para vocês, ela tem 3 colunas. Então, esse laço aqui ele vai de 1 a 3. E ele vai colocar os números de 1 a 3 na combo box. Quando eu abro o formulário, já aparece aqui, ó, os números 1, 2 e 3, que são os números das colunas que eu quero escolher para ser a chave de ordenação. Ou seja, eu quero ordenar pela coluna 1, pela coluna 2 ou pela coluna 3. Então, no evento Initialize, você carrega a listbox, define quantas colunas tem a listbox e depois, se você quiser colocar aquela opção da Combo Box, você pode colocar também, para que o usuário escolha qual coluna ele vai escolher para ordenar a listbox. Ou então você pode colocar esse número em uma caixa de texto, aí fica a seu critério. Essa parte aqui da Combo Box, ela não é obrigatória para o funcionamento daquele código que ordena a listbox. O que é obrigatório é você informar para aquele código qual coluna você vai usar para ordenar a listbox. Aí eu coloquei aqui, ó, o botão crescente, deixei o valor dele como true para ele já abrir o formulário, ele já está selecionado. Então aqui, ó, quando eu abro o formulário, o botão crescente já está selecionado, a caixa de combinação combo box já está preenchida e a list box já está preenchida, só que ela está desordenada. Para ordená-la, aí é que eu vou ter que escolher por qual coluna que eu quero ordenar e se eu quero crescente ou decrescente. Aí o que acontece quando o usuário escolhe uma coluna? Aí ele verifica se o botão crescente está selecionado. Se estiver, ele verifica se tem
um item selecionado na combo box, para ele ter o número da coluna. Se tiver, aí ele vai chamar o procedimento ordenar lista. Para esse procedimento ordenar lista funcionar, você tem que mandar para ele qual é a list box que você quer ordenar. Você tem que mandar para ele qual é a coluna que você vai usar para ordenar. E você tem que mandar para ele se você quer ordenar em ordem crescente ou decrescente. Agora, se o botão decrescente estiver selecionado, ele verifica se tem um item selecionado na listbox. Se tiver, ele chama o ordenar lista, mandando a listbox, mandando o número que está selecionado na combo box e dizendo que é para ordenar em ordem decrescente. Então aqui, ó, esse número que eu coloquei numa combo box, você pode colocar numa caixa de texto ou em algum outro controle que vai te dar esse número, tá? Essa combo box não é obrigatório. O que é obrigatório é que você mande aqui um número que seja o número da coluna da listbox. Então, por exemplo, você mandar o número 7, mas a listbox só tem 5 colunas, então vai dar erro. Então, você precisa se certificar que você está mandando o número certo, o número da coluna certo. Aí, no código do botão crescente, ele verifica se o botão crescente está selecionado e verifica se tem um item selecionado na combo box. Se estiver selecionado um item na combo box e o botão crescente estiver selecionado, então ele chama o ordenar lista, mandando a listbox, mandando o valor da coluna e mandando a ordem crescente. O código do botão decrescente. Ele verifica se o botão decrescente está selecionado, verifica se tem um item selecionado na combo box, e aí ele chama o ordenar lista, informando a listbox, informando o número que está selecionado na combo box e informando que é para ordenar em ordem decrescente. Este é o 48º vídeo da série 100 melhores códigos em VBA. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também comente quais foram os vídeos que você mais gostou.